Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Nós vamos ler dos versos 2 a 4 e do 9 ao 18. Os irmãos receberam um folheto lá na entrada, certo? Então é um novo jeito de você poder sustentar a obra de Deus, ainda mais nesse tempo aí que você vai ficar longe da igreja. Se você puder fazê-lo, seria uma bênção. Lembrando que durante as lives haverá plantão na igreja. Se você quiser trazer seu cartão seu envelope de contribuição, seu cartão de missão, pode trazer, haverá irmãos para receber. Todos acharam Deuteronômio? Imagina que você está para morrer, certo? Você sabe que vai morrer. Aí, do mesmo jeito que Jesus, lá a partir de João, lá no 14, o Moisés começou a fazer discursos, agora que a coisa está acabando, certo? Então ele deixou, o que eu quero, imagina, o maior líder da história de Israel, chamado Moisés. Imagina um homem que carregou no meio do deserto milhões de pessoas. Então, ele é um grande líder e ele deixou tipo um testamento, certo? Alguns discursos finais, pregações finais sobre como ele queria que o povo andasse. Então vamos ler do verso 2 a 4. Todos acharam? A minha versão é um pouquinho diferente. Moisés mandou reunir todo Israel, então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos, com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Agora vamos pular lá para o verso 9. Portanto, guardam e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, o chefe das tribos, os anciões, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus, no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu, como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança, esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, nosso Deus, e também aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelos quais vocês passaram. Viram as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Quem que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações, que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Vamos lá. Durante esse mês, a gente está trabalhando doutrina. Se você prestou atenção, nós estamos indo num caminho assim, cronológico. Então, semana passada a gente estudou sobre a Bíblia, como é que a gente aprende essas histórias, e a gente estudou sobre a criação, lembra? Teve a pregação aqui sobre a criação. Hoje de manhã, depois que Deus cria as coisas, teve Adão e Eva, e aconteceu o que com Adão e Eva? Vocês lembram? Um negócio chamado a queda. Então eles caíram no pecado. Então, logo depois da queda, que o homem se afasta de Deus e cai no pecado, Deus começa a estabelecer alianças com o povo de Deus. Ele começa a buscar o povo de Deus. Porque Deus não é como a gente. Por exemplo, qual que é o tipo de relacionamento? Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui para você.
Se uma pessoa te traísse assim muito, certo? Ela traiu você, a sua confiança, ela traiu, você foi lá, investiu naquela pessoa, cuidou dela desde que nasceu, né? Deu roupa, deu atenção, deu cuidado, fez tudo por aquela pessoa. E aquela pessoa foi lá e te pagou com traição. O que você faria? Qual que seria a sua reação? A nossa reação, normalmente, ou a gente ficaria com raiva, certo? Dessa pessoa, né? A gente passaria o resto da nossa vida xingando essa pessoa, maldizendo essa pessoa, ou a gente teria uma reação de indiferença. A gente tentaria fingir que essa pessoa não existe. Não é isso que a gente faz? Quando alguém pisa na bola com a gente? Ou a gente já faz todo o serasa da pessoa, conta para todo mundo, fulano e tal, nem preste nem um copo d'água, que ele não vai devolver. Entendeu? Já vai nessa. Ou a gente finge que fulano não existe. Por que eu estou falando isso? Porque a queda, num certo sentido, é uma traição, não é? Deus foi lá, criou Adão e Eva, Deus foi lá e botou eles no jardim. Imagina, tinha tudo lá, maravilhoso lugar, e o homem pagou com o quê? Pagou com traição. Então, mas diferente de mim e de você, o nosso Deus, ele não pega as nossas traições e fica jogando na nossa cara a nossa traição. O nosso Deus é um Deus que busca cada um de nós. Por exemplo, a primeira vez que Deus vai buscar alguém para fazer uma aliança, é uma pessoa que a gente conhece, é Noé. E lá, quando Deus vai chamar Noé, se você abrir comigo, hoje eu vou fazer você abrir a Bíblia bastante aí. Se você abrir comigo, Gênesis 6, eu sempre, até o dia de hoje, eu sempre pensei assim, puxa vida, Noé era um camarada bacana no meio de um agente ruim, não é? É tipo assim, Noé era o único crente lá do bairro. Então Deus olhou lá do céu e falou, quem que é o único crente que tem aqui? Noé. Então eu vou pegar Noé e vou tirar ele no meio dessa gente. Mas olha o verso 8. Porém Noé encontrou o quê? Favor aos olhos do Senhor. Não havia, por mais incrível que pareça, não havia nenhum mérito em Noé. Porque um pouco antes, no verso 5, Deus falou assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado pela terra. Deus não coloca assim, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas. Não, Deus coloca Noé no meio desse rolo de maldade. Então é o amor de Deus que vai lá e pinça Noé da maldade para trazer ele para ser o pai, para trazer ele para fazer uma aliança com ele. Então, o que eu aprendo? Sobre o povo de Israel, o próprio Deus fala a mesma coisa lá em Jeremias, fala, vocês não eram nada. Se não fosse o meu favor, o meu amor em direção a vocês, vocês não eram nada. Então, isso me dá um alívio. Por que me dá um alívio? Porque às vezes a gente acha que para Deus favorecer a gente tem que merecer isso de Deus. Mas eu vou dizer uma verdade bíblica para você. Nenhum de nós aqui merece o perdão de Deus. Nenhum de nós aqui merece o consolo de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus tão amoroso. Olha o verso 12 lá do Deuteronômio 29. Para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês. Para que hoje os estabeleça como o quê? Como o quê? Seu povo. Por exemplo, qual é a coisa mais bonita que um camarada pode dizer para uma mulher? Essa aqui é a minha princesa, essa aqui é a minha, vamos dizer, vou falar o que eu tenho que falar. Essa aqui é a minha Marcela. Então, por exemplo, o fulano vai falar lá, essa aqui é a minha, entendeu o que quer dizer?
Isso quer dizer o quê? Quer dizer intimidade com as pessoas. Então, o nosso Deus é um Deus que quer ter o que com o seu povo? Intimidade. Ele conhece cada um de nós. Ele quer falar que você não é só um povo, você é o povo dele. Tem uma missionária chamada Edmeia, ela fala assim, por exemplo, se um dia, lembra uma vez que tinha um prédio lá no Rio de Janeiro que estava para cair? Lembra disso? Teve que sair, faz tempo isso, hein, gente? Aí teve que sair todo mundo correndo. O que o povo carregou correndo para baixo? O povo não carregou geladeira, o povo não carregou nada disso. O povo carregou papagaio, gato, cachorro. Então, o que quer dizer? Na hora do aperto, se o povo, se nós que somos nós, temos essa compaixão pelos nossos animais, Deus tem compaixão por aquilo que é dele. E você é dele. Você é povo dele. Só que, como é que a gente vira povo dele? Esse é o ponto aqui da aliança. O que significa eu ter um relacionamento de aliança com Deus? Essa é a minha missão aqui pregar hoje. Olha a palavra do verso 12, ele fala assim, juramento. Uma aliança é um juramento. Ela é uma relação que é mais do que uma relação de amor. E por quê? Porque ela vai com uma base legal, tem uma coisa legal ali, tem um juramento. Por exemplo, se você fizer direitinho, tem bênção. Se você fizer errado, vai ter maldição. Mas ela também não é só uma relação legal, é uma relação também amorosa. Porque Deus está dizendo para nós que a gente é o seu povo. Então, por que tem que ser assim? Uma relação de aliança é uma relação que diz assim, eu vou fazer por você, independente de você fazer ou não. Esse é o ponto de uma relação de aliança. O que é o contrário de uma relação de aliança? É uma relação comercial. Por exemplo, quando a gente vai... por exemplo, hoje em dia, muito casamento não é mais uma relação de aliança. É uma relação comercial. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Imagina que nós temos aqui o Crispim, certo? Aí lá no Crispim, você vai lá, compra a Coca-Cola, R$5 a Coca. Aí, de repente, o Tenda vem e compra o Carina aqui. Aí o Tenda monta lá um Tenda lá no Carina. Aí lá a Coca é 2 por 5. Por mais que você é amigo do caixa lá do Crispim, o que você vai fazer? Você vai continuar pagando 1 por 5 ou 2 por 5? Você vai mudar para o Tenda. Às vezes, na nossa relação humana, a gente tem isso aqui. Somente num casamento hoje em dia. A gente fica calculando, eu estou investindo isso e ela está me dando isso de retorno. Eu estou fazendo isso por ele e ele está me dando isso de volta. Não é verdade que a gente está fazendo isso? Por quê? A gente está num ponto assim, eu vou fazer por você se você fizer o que deve fazer por mim. Quase um trava-língua, né? Eu vou fazer por ele, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, só se ele fizer a parte dele. Agora vamos pensar. Se Deus tivesse esse tipo de relação com a gente, como que nós estaríamos? Porque, olha aqui, ó. Olha o verso 9. Portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Olha o verso 18. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produz erva amargosa e venenosa. Então, Deus está falando o que aqui? Que eu tenho que cumprir aquilo que Ele me manda fazer, senão vai acontecer o quê? Vai dar certo? Olha o verso 20. Vamos ler o verso 20 junto. Você ficar com bastante medo. Olha o verso 20. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Olha, está escrito aí. Se eu não cumprir a minha parte,
o Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Alguém aqui, depois de ouvir isso aqui, vocês estão com vontade de ir embora para casa? Não é isso? Porque se eu errar com Deus, se eu não guardar os mandamentos de Deus, não guardar as promessas de Deus, o que Deus vai fazer comigo? Deus não vai me perdoar. Ou vai me perdoar? As bênçãos de Deus sobre a nossa vida são condicionais ou incondicionais? Se eu lesse isso aqui, se eu só lesse esses versos, parece assim, a condição. Se eu não cumprir isso aqui, eu estou perdido. Mas tem uma solução para a nossa vida. Fique aí. Porque, olha o verso de número 12 de novo. Olha o que Deus fala. Ele diz que Ele é o Deus, Ele seja o Deus de vocês, como Ele prometeu e jurou aos pais de você, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá, vamos sair desse aperto. Vamos lá para Gênesis 15. Gênesis 15 mostra a aliança que Deus faz com Abrão, antes dele ser Abraão ainda. Vou contar a história para vocês. Deus chega para Abrão e fala para ele, vamos ler. Depois desse acontecimento, a palavra do Senhor chegou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Verso 2. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. E Abrão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse, assim será a sua posteridade. Aí o verso 6 diz assim, Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus faz uma aliança com Abrão. Só que daí para essa aliança ficar bem fixa, Deus propõe para Abrão vamos dizer assim, uma assinatura. Como que era essa assinatura? Ele vai lembrar, olha, eu tirei você lá de Ur, vai dizer toda a história, e daí ele vai falar assim, olha, vamos ler juntos, ó. Verso 9. Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombo. Então, todos esses animais, Abrão trouxe. Aí Deus pediu o seguinte, você vai cortar esses animais no meio. Imagina, vai cortar um novilho, vai cortar uma cabra, o cordeiro, a rolinha e o pombo. Todos esses bichos, você vai cortar. Então imagina o trabalho para cortar isso, um monte de bicharado. Certo? Ele ficou cansado, ficou extenuado. Ele acabou de cortar. Por que eles cortaram? Pelo seguinte, antigamente não tinha assim cartório. Por exemplo, você ia lá comprar uma casa, você não podia dar uma coisa em garantia. O que você dava em garantia? A sua própria vida. Você mesmo era a garantia. Então lembra aquela história? Vamos fazer esse pacto agora. Daí fazia o quê? Cortava o dedo, aí jogava o sangue, o outro cortava o dedo, colocava o sangue. Aqui, na história aqui, é diferente. Eles cortam os animais e eles dizem o seguinte, se eu não cumprir a minha parte, aconteça comigo o que aconteceu com quem? Com os animais. Então era assim, por exemplo, o Otacílio vai me vender uma casa, certo? Aí, vou comprar a casa do Otacílio. Então, Otacílio, lá em julho, eu vou te dar o dinheiro. Você me dá a casa lá em julho? Dou. Então, vamos fazer esse acordo agora, Otacílio.
Então vai eu e o Otacílio, corta lá o novilho, entenderam? Corta lá os bichos. Agora nós vamos passar no meio, o Otacílio. Então, se eu não te dar o dinheiro, você pode fazer o que comigo? Me cortar no meio. Agora, se o Otacílio não me der a casa, o que ele pode fazer? Eu posso ir lá e matar ele. Essa era a lei. Entenderam? Então, olha a loucura que é esse capítulo. Deus e um camarada chamado Abrão estão fazendo um pacto. Abrão acabou de cortar, está enxotando os bichos, esperando Deus para ver o que vai fazer. Aí a palavra de Deus diz assim, que veio, olha o verso 17. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre aqueles pedaços de animais. E naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Qual que é o ponto da história aqui? A tocha de fogo que passou, quem que era? Era Deus. Aquela tocha de fogo passou e consumiu todos os animais. Quando que Abrão passou no meio daqueles animais? Ou quando é que Deus pediu para ele passar? Nunca. Qual que é o ponto dessa história? Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o próprio Deus, olha a maluquice que é isso aqui. O próprio Deus disse assim, eu vou cumprir isso pelo custo da minha vida. Quando Deus passa no meio daqueles animais, Ele está dizendo, pela minha vida, eu prometo para você, Abraão, você vai herdar multidões. O que a Bíblia quer dizer com isso, a história? Abraão nunca entrou no meio daqueles animais, porque ele não podia. É a mesma história lá de Deuteronômio. Por isso que Deus vai lá para trás para Abraão. A gente não consegue dar conta de guardar os mandamentos. Então, o Deus que prometeu que ia morrer, caso a gente não cumprisse, Ele realmente morreu, porque a gente não cumpriu. Aonde está escrito isso? Em Gálatas, vou mandar na Bíblia, 3. Gálatas 3, 13 e 14. O que Cristo fez? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então essa bênção que era sobre a vida de Abraão, para que ela chegasse até nós, o que precisou? Precisou que o Cordeiro de Deus, não você, o próprio Deus, andasse no meio daqueles pedaços mortos. Todo mundo aqui dentro, quando a gente levanta a mão assim, eu juro que prometo, quer ver? Todo mundo aqui dentro, quando a gente vai casar, a gente sempre tem uma desconfiança. Será que realmente a pessoa vai cumprir aquilo que está prometendo? Não é isso? Será que realmente a gente vai cumprir? A gente cumpre todos os votos que a gente promete? Mas quando você casa com Jesus, você tem certeza que Ele já cumpriu todos os votos que Ele prometeu. Ele já cumpriu, Ele tanto cumpriu que Ele morreu para cumprir esses votos. Então, como é que eu tenho certeza que eu sou perdoado por Deus hoje? Como é que eu tenho certeza que eu tenho uma aliança com Deus hoje? Como que eu tenho certeza que eu posso ter intimidade com Deus hoje? Talvez você entrou aqui pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para que Deus me ame. Mas por mais que você faça, você nunca vai alcançar esse padrão que Deus quer.
O padrão que Deus quer, só uma pessoa pode alcançar. Essa pessoa chama Jesus. E ela alcançou. Só que na cruz aconteceu uma coisa mais louca ainda. Aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós. Aquele que merecia o céu, merecia a vida eterna. O que ele tomou? Ele tomou o cálice dos nossos pecados. Lembre-se, imagina, eu e você fazendo um pacto com Deus. Deus, eu prometo que eu vou ser fiel ao Senhor. Como é que nós vamos fechar isso aqui? Nós vamos fechar com os bichos. Então, se eu passar aqui e eu errar com o Senhor, o Senhor pode fazer comigo o que a gente fez com os bichos. Irmão, se a gente fizesse esse corredor de bicho aqui, a gente não chega nem no último bicho, a gente já é cortado no meio. Não é verdade? Não chega nem no último, a gente já é cortado no meio. Mas graças a Deus, porque não você, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele foi partido ao meio por você. Ele foi partido ao meio por você. Então, isso, quando você entende isso no seu coração, você entende que o amor dele vai muito além de que, lembra que eu falei? Eu vou fazer por você se você fizer por mim. Não, ele já fez por você. Ele já fez mais do que você jamais vai merecer na sua vida, ele já fez. Então, qualquer coisa que ele pedir para você agora, não é nada. Não é nada. Então, o Evangelho, quando a gente entende isso de verdade, o que isso provoca em nós? Isso provoca em nós uma obediência completa a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, alguns pensam assim, para que eu vou obedecer a Deus, se no final Deus vai castigar todo mundo? Tem uns que pensam assim. Outros pensam assim, olha, não preciso levar tão a sério a Deus. No final ele vai perdoar todo mundo. Não é verdade que a gente pensa assim? Vamos tentando aí, no final ele vai dar um jeito. Não. Quando a gente enxerga isso, o que custou, a gente vê que não tem dar um jeito. Ele já fez o jeito. Então a nossa obediência agora não é mais uma obediência de medo. Será que eu estou fazendo as coisas e ele vai se agradar? Não, não é mais medo. A obediência agora é o seguinte: eu sei que Deus me ama. Eu sei que em Jesus há um Deus que me ama e que me perdoa. Eu sei que tem em Jesus um Deus que morreu por mim. João fala assim, filhinhos, se pecais, vocês têm um advogado perante o Pai. Não é quer dizer assim, se eu pecar lá ontem, se eu pecar, não, se eu pecar agora, eu tenho um advogado diante do Pai, e esse advogado diante do Pai, ele vai interceder por mim. Como é que ele intercede por mim? Pelo preço, ele leva a culpa sobre si. Quando Estevão foi apedrejado, ele olhou para os céus, eis que vejo os céus abertos, o trono, e vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Não assentado, mas em pé à direita do Pai. Por quê? Porque ali Jesus estava como advogado de Estevão. Em vez de Estevão levar a culpa, em vez de Estevão levar... Não, quem levou tudo sobre si foi o advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando isso entra dentro do nosso coração, isso transforma a nossa obediência. O que mais? Ela nos dá uma confiança absoluta. Você não é amado por Deus por causa do seu score essa semana. Essa semana é Santa Ceia, vamos consagrar. Não, essa semana não tem mais Santa Ceia, agora não tem mais culto, está liberado, vamos fazer o que a gente quiser. Não. A minha confiança agora não é mais no que eu faço. A minha confiança agora é em Jesus de Nazaré. É naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Então isso muda o jeito que eu viver. O que mais? Isso muda o jeito que eu vou enxergar as outras pessoas. Eu vou buscar a membresia de igreja, eu vou buscar estar junto na igreja, porque eu quero um relacionamento onde eu seja desafiado a amar Jesus e a pertencer a Jesus a cada vez mais. E por último, se eu realmente entendo um pacto que Deus fez comigo, eu passo a levar Jesus e a Deus mais sério.
eu tenho que levar ele mais a sério. Porque é de graça, mas é uma graça cara. O ingresso para a gente estar aqui, antigamente falava assim, entrada franca, lembra? A entrada é franca, mas o preço é alto. Mas qual é a bênção do preço? Não foi eu, não foi você que pagou, foi o Filho de Deus que pagou. Eu quero que você vá embora com a imagem dos bichos na sua cabeça, entendeu? Porque era para eu e você estar lá, era para eu e você estar condenado ao inferno, era para eu e você não ter mais por que respirar. Mas Ele, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor por cada um de nós, ao invés de você ser o morto, ao invés de você ser o condenado, Ele foi morto, Ele foi condenado. Irmão, você imagina, a gente às vezes tem que apelar, talvez assim, porque a gente às vezes foge. Você imagina eu pegar aqui uma criança de 2 anos, aí eu falo assim, não, agora toda a culpa nossa a gente vai jogar em cima dessa criança. Então a gente vai chicotear essa criança, a gente vai crucificar essa criança. Como que a gente se sentiria? Ultrajado, não é isso? Mas qual a diferença para o nosso Jesus? Ele era inocente, ele não tinha culpa, só fez o bem, curou as pessoas, pregou as boas novas, salvou. Que coisa ruim que ele fez. Que pecado havia nele? 0. Nenhum pecado. Ele só fez coisa boa. E a gente pegou essa pessoa que só fez coisa boa, que nunca errou, que nunca pecou, que só queria o bem dos outros. O que a gente fez com ele? Chicoteamos. Isaías fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele ficou numa chaga tão feia que dele a gente virava o rosto, Isaías vai falar. A gente não tinha nem coragem de olhar. Depois disso tudo, colocamos ele sobre um madeiro, fizemos ele andar sobre o madeiro. Depois disso tudo, nós o penduramos no madeiro e colocamos ainda uma coroa de cravos sobre a cabeça dele e espinhos. Depois de ele estar lá, já sendo toda uma ferida, já sendo todo xingado, já sendo todo humilhado, o que nós fizemos ainda com ele? Ainda blasfemamos contra ele. E mesmo assim, ele continuou mostrando do seu amor por nós, mostrando da sua misericórdia por nós. Nada pode transformar a sua vida que não seja esse amor de Jesus por você. Quando você entra na igreja para adorar a Deus, não é o seu mérito, não é o que você fez de bom essa semana, não. É aquilo que Jesus fez por você. Se qualquer um de nós chegar no céu e falar, olha, e Deus perguntar, por que você pode entrar? A gente não pode falar que é por causa do que a gente fez. A gente só pode falar assim, eu só posso entrar aqui por causa da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque eu fui falho em guardar os seus mandamentos. Eu fui falho em guardar a sua lei. Mas Ele nunca falhou em guardar a minha vida. A Bíblia fala que Jesus, Ele intercede o tempo todo ao lado de Deus. Eu não sei você, mas a minha vida de oração é muito falha. Mas eu tenho uma certeza, e é até um puxão de orelha para mim, que quando eu não estou orando, no quarto do lado, Jesus está orando por mim. Quando eu não estou pedindo pela minha vida, eu tenho certeza que do quarto do lado, que é lá no céu, Jesus está pedindo por mim. Talvez você não veja valor em você, mas eu vou dizer, você custou um preço, e é um preço de sangue do Cordeiro. Talvez você fale assim, eu não mereço estar aqui. Não, olha, bem-vindo ao time. Não mesmo. Mas há alguém que te ama. E Ele quer que você esteja.
Por isso mesmo João fala assim: olha, vede quão grande amor tem Deus por nós, que não apenas nos salvou, mas também nos fez filhos de Deus. Para encerrar, você só tem um relacionamento com Jesus por causa daquilo que Ele fez com você. Então, vamos lá. Se eu entendi isso para mim, lembra que eu falei da traição, pessoa que me trai? Como que deve ser minha reação com quem me traiu agora, que eu descobri o amor de Deus por mim? Perdão. Pai Nosso diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando a gente descobre o tamanho do perdão de Deus sobre a nossa vida, a gente tem coragem de cobrar a dívida dos outros? Não, de jeito nenhum. Então vamos ficar de pé. Eu vou pedir nós vamos cantar uma última canção, aproveitando que é o último culto. Estou parecendo quase que o último culto presencial da nossa vida, hein? Não, é só do mês. O Alex vai cantar uma canção bem antiga. Se você souber, cante junto conosco. Depois eu quero fazer duas orações com todo mundo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Negar que os teus olhos sobre
posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. João fala assim, ó, para a gente encerrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha primeira oração aqui, junto com você, se você entrou aqui hoje duvidando se você tem um relacionamento ou não com Deus, o que você pode ter certeza aqui? Se você confessar o seu pecado hoje, a palavra de Deus diz assim que Ele é fiel e justo. Entenda isso aqui. A Bíblia não diz que Deus é fiel e misericordioso. Fala que Ele é fiel e justo. Por quê? Por exemplo, vamos lá de novo, eu, o Otacílio, na compra da casa, certo? O Otacílio não me passou a casa. Eu vou lá e perdoo o Otacílio. Eu seria justo? Não. Eu seria misericordioso. Mas por que Deus é justo quando Ele perdoa? Porque Jesus já levou a sua culpa. Jesus já levou a culpa do seu pecado lá na cruz. Então Deus é justo porque Ele não pode culpar você se Ele já culpou a Jesus. Se Jesus já carregou os seus pecados, entenderam? O fardo foi embora, porque você tem fé em Jesus. Ele carregou consigo naquela cruz, naquele madeiro, Ele carregou todos os seus pecados. Amém? Toda a sua escuridão, tudo aquilo que tem de podre aí na sua alma, foi cravada na cruz. Então, se você confessar isso hoje, você tem a certeza que Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar e purificar. Então, talvez você entrou aqui sujo. Deus quer que você vá embora limpo. Não por seu mérito, mas por aquilo que Ele fez por você. Talvez você entrou aqui, tanto fez como eu vivo a minha vida. Você entendeu? Tem um preço. Tudo isso tem um preço. E olha o que o verso 10 vai dizer para nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos o quê? Fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, cada um de nós aqui sabe em qual ponto está. Você pode dizer assim, eu não preciso disso. Mas a Bíblia vai dizer você é um mentiroso. Você precisa. Qual que vai ser a sua oração hoje? Vamos orar. Pai bondoso, acabamos de ler, Pai, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pai bondoso, eu venho diante do Senhor abrindo o meu coração, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Tenha, Senhor, misericórdia dos meus irmãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos realmente uma aliança com o Senhor. Pai querido, a sua aliança conosco é uma aliança de um preço enorme. Ó Deus, que esse amor de Jesus pela nossa vida seja real no coração dos teus filhos, Pai. Que essa liberdade seja real no coração dos teus filhos, Pai. Muitos de nós, às vezes, entendem que a vida cristã é o que a gente faz pelo Senhor, mas não é. O centro aqui desta igreja, o centro de toda adoração é o Senhor. É aquilo que o Senhor fez, faz e fará por todas nós. Porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É em Ti, Senhor, que está a nossa esperança. É em Ti, Senhor, que está o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo. Pai bondoso, talvez entrou gente aqui hoje duvidando do Seu amor. Talvez entrou gente aqui hoje pensando que o Senhor está bem longe. Mas que o Senhor esteja perto deles agora, Pai. Que a Tua palavra venha a esses corações. Venha mostrar o Teu amor por cada um de nós. Ó Deus,
Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, o nosso mal viver. E nos guia, Senhor, pelo caminho reto. Nos guia, Senhor, pelo caminho justo, Pai. Santo Deus de misericórdia. Quando dizemos que não precisamos do Senhor, fizemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós algo sem sentido. Não deixa a gente fazer isso, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, um relacionamento com o Senhor de aliança, onde mais importante que os nossos desejos, onde mais importante aquilo que a gente quer, ou os nossos interesses, ou as nossas vontades, ou os nossos tempos, seja esse relacionamento com o Senhor. Pai bondoso, ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Senhor, conforme a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade. É que eu te peço em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Tem um camarada que fala uma frase muito forte, mas ela tem uma realidade. Ele fala assim que é melhor morrer do que pecar. Quando a gente tem realmente uma aliança com o Senhor, essa frase é uma verdade. É melhor estar morto do que estar longe do Senhor. Porque se a gente está vivo longe do Senhor, a gente já está morto. Então, nesse período agora longe da igreja, que você esteja sempre perto do Senhor. Amém? Mesmo longe, Deus está com você, meus irmãos. Participe dos cultos. Estamos aqui à sua disposição. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a presença do Espírito Santo esteja na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Todos podemos dizermos? Amém.